Olá pessoal, me chamo Fábio Costa, faço parte do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas na Faculdade Unileia. Estou cursando a disciplina de caracterização de minerais. Observando aí na unidade 1 que as ligações químicas afetam aí os minerais, né, de forma intensa. Aí a letra A explique cada uma das ligações químicas nos minerais, dê exemplos de minerais que fazem parte de cada classificação. As ligações químicas. A natureza e a intensidade das ligações são influenciadas diretamente nas propriedades físico-químicas dos minerais, tais como dureza, clivagem, condutividade elétrica e térmica. Normalmente, se as ligações médias forem fortes, o cristal possuirá elevada dureza, maior ponto de fusão e mais baixo coeficiente de expansão térmica. Iniciando com a ligação iônica. Essa ligação é o fruto da ligação de um ou mais elétrons na camada da valência, né, de certo átomo. São transportados para a camada de valência de outro átomo. A ligação iônica, né, se forma pela afinidade elétrica entre íons de carga contrária, como Na e o Cl, né, do cloreto de sódio. Ligação iônica é um dos três tipos, né, de interação entre os dois átomos. São covalente e a metálica. Os minerais com esse tipo de ligação são muito comuns, né, a apresentarem dureza moderada e temperatura de fusão alta. Uma vez que esse tipo de ligação envolve força eletrostática forte, os componentes iônicos costumam ser facilmente solúveis e fracos, com divisor de calor e eletricidade, baixa condutividade elétrica e térmica de um sólido iônico. Exemplo, Na mais Cl, né, cloreto de sódio, né, ou o sal de cozinha. Nesse composto, o sódio, Na, doa um elétron, né, para o cloro e se torna um cátion, carga positiva, enquanto o cloro se torna um ânion, carga negativa. Ligações covalentes são as ligações intermediárias entre as ligações iônicas e metálicas. Essa ligação é a mais forte de todas as ligações químicas. Os minerais com ligações covalentes apresentam dureza intermédia a alta, elevado ponto de fusão, fraca solubilidade e baixa condutividade elétrica. Ligações covalentes é uma ligação química caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre átomos. O nome ligação covalente surgiu em 1939. O diamante é uma substância natural, né, com dureza mais elevada e constitui um bom exemplo de um mineral com ligação covalente. É formada por átomos de carbono dispostos na segunda uma configuração tetraédrica. O centro de cada tetraedro é ocupado por um átomo de carbono que se liga a outros 4 átomos de carbono localizados nas vértices. Para cumprir a regra da octa, são necessários mais 4 elétrons na camada externa, compartilhando os elétrons entre os átomos de carbono central e cada um dos 4 átomos adjacentes. O tetraedro adquire, né, uma configuração estável. Ligação metálica. Nessa ligação, os elétrons de valência não possuem afinidade, né, com outros núcleos, né, e têm a autonomia para se mover na estrutura ou fora dela, sem quebrar o mecanismo de ligação. Na ligação metálica ocorre a liberação de elétrons de forma cátion, né, carga positiva, e são chamados de elétrons livres. Na ligação de Van der Waals, são ligações provenientes de cargas residuais, unimoléculas e unidades das estruturas não carregadas, concebendo, né, uma estrutura coerente devido à carga elétrica residual e pequenas presentes na superfície. Pouco comum nos minerais de ligação de Van der Waals, normalmente é determinada na zona de clivagem, né, que é baixa dureza. Essas ligações químicas são as mais fracas. A grafita e o enxofre são exemplos. A grafita são camadas de átomos de carbono, ligações covalentes, unidas através de uma ligação de Van der Waals, mecanismo fraco que possibilita a utilização da grafita nos lápis. A ligação de Van der Waals também designada por força, né, de Van der Waals, deve-se ao seu nome físico holandês Johannes Dirk Van der Waals, que nasceu aí em Leida a 23 de novembro de 1837, né, e faleceu em Amsterdã em 9 de março
de 1923. A força de Van der Waals são forças de atração, né, que atuam entre as moléculas dos átomos e os íons. Os minerais que esse tipo de ligação tem é dureza baixa e clivagem fácil, segundo uma direção. Ligações de hidrogênio são ligações eletrostáticas, né, que ocorrem por meio de um íon, né, hidrogênio carregado positivamente e um íon negativamente carregado. São ligações de hidrogênio são fracas, mas muitas ligações por unidade de volume, né, em uma estrutura fazem com que o resultado geral seja um material relativamente duro. Essas ocorrências em muitos filosicatos, né, como nas micas e nos argilometais. As ligações de hidrogênio são um tipo de força intermolecular mais intenso que ocorre entre dipolos permanentes das moléculas, em que o polo positivo é sempre o hidrogênio e o polo negativo pode ser o flúor, o oxigênio ou o hidrogênio, pois esses elementos são bastante negativos, ou seja, atraem mais fortemente os elétrons das forças das ligações duplas. A amônia é um exemplo de ligação de hidrogênio. No caso, a amônia, entretanto, a ligação de hidrogênio é relativamente fraca. Isso ocorre simplesmente porque cada nitrogênio tem um único par, que não é suficiente para todos os átomos de hidrogênio presentes. Segue aí as referências, né, das bibliografias e ilustrativas. E muito obrigado.